A Multidão, por Luiz Arley Goss. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco à multidão. Lucas, capítulo 5, versículos de 1 ao 3. É imprescindível ter um entendimento daquilo que Lucas afirma nesse texto, pois ele estava presente naquele local. Ele começa a sua narrativa afirmando que uma multidão apertava Jesus. Se formos consultar os dicionários da língua portuguesa, iremos encontrar como um dos conceitos da palavra multidão a seguinte ideia: é a parte mais numerosa que compõe um país ou povo. Lucas também destaca que a multidão seguia Jesus para ouvir seus ensinamentos, em outras palavras, os pensamentos divinos. Este fato ratifica o interesse da multidão para aquilo que Cristo anunciava e apresentava como verdade que liberta. É fácil perceber que essa multidão era grande, pois Jesus precisou entrar no barco de Simão para assim assentar-se, estabelecer-se e transmitir-lhes seus ensinamentos. Ao transmitir os ensinamentos sobre a vontade do Pai para a multidão, o Mestre estava doutrinando-a naquilo que é a racionalidade de Deus. O próprio Jesus se alimentava da palavra que procede da boca do Pai, ou seja, conhecia a razão divina. Cristo era e sempre será o Logo de Deus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. Quando se faz a vontade do Pai e realiza a sua obra, se tem o benefício garantido de prosperidade plena. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvintes que se diz, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Mateus registra que Jesus, ao ensinar, pregava a conversão, transformação, através do evangelho do reino, e também curava todas as enfermidades e moléstias de todos que se apresentavam assim. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. E traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoninhados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Mateus, capítulo 14, versículo 28 ao 29. A divulgação do ministério de Jesus se deu dessa forma, e sendo assim, com esse marketing, sua fama percorria todos os lugares. O Pai nos encaminhou seu Filho não para condenar, mas sim para salvar. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João, capítulo 3, versículo 17. Jesus se ergue entre os homens, desfazendo tudo aquilo que eram obras do diabo, absolvendo de toda a culpa ao que nele crer, livrando-o da prisão e da condenação eterna. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
1 João, capítulo 3, versículo 8. Observemos que a multidão era ensinada, convertida e curada de tudo aquilo que era opressão de Satanás. Essa é a maior comprovação de um Jesus Cristo que salva, cura e liberta, se manifestando como o ungido de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. Quando a multidão obtém os ensinamentos de Jesus, os quais exprimem a razão, os pensamentos de Deus, está se tornando capaz de praticar sua fé, obediência. A nossa obediência é a premissa da nossa fé, e ela ocorre na observância aos ensinamentos de Cristo, Evangelho, ou seja, conhecer e pôr em prática o que está escrito, ou seja, a toda palavra que procede da boca, a razão de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Para se obter a sabedoria divina, é necessário que se tenha temor ao Senhor. A palavra temor significa obediência. Isso implica dizer que somente se torna sábio aquele que aprende a obedecer. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios, capítulo 9, versículo 10, parte A. Jesus maravilhava a multidão por conta dos sinais de cura que ele operava sobre todos os enfermos. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. João, capítulo 6, versículo 2. Jesus, como ungido de Deus, se interessava em ir ao encontro das indigências apresentadas pelas pessoas na multidão, curando todas as suas feridas. Ele é a verdade que liberta qualquer um que o siga, trazendo vida. Quem estava na multidão ou presenciava os milagres ou recebia a cura do Mestre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. Podemos alçar nossas convicções ao significado da palavra multidão, referindo-se como a maior parte de um país ou de um povo. E sendo assim, poderemos presumir que estas multidões alcançavam milhares, dezenas de milhares ou até mesmo milhões de pessoas que acompanhavam a Jesus. Jesus, ali no meio da multidão, despendia tempo para ensinar sobre aquilo que era a vontade do Pai de curar, pois ele sabia que o Pai era Jeová Rafá. No hebraico, este nome significa um dos atributos de Deus, o Deus que cura, o Deus que dá restauração completa ao homem, o Deus que cura a enfermidade, que dá saúde, o Deus que nos dá a vida e força para vivê-la. Podemos imaginar o alvoroço da multidão quando as pessoas começavam a ser curadas. Imaginemos como seria quando um jovem com um transtorno bipolar misto, sendo perfeitamente restaurado, anunciando que havia sido curado por Jesus. Ou um homem que era manco por vários anos, capengando através de uma bengala, sendo completamente curado. Poderíamos presenciar um outro homem paralítico por causa de um acidente com sua motocicleta, sendo curado, proclamando: "Eu vim em busca de um milagre e recebi." Com certeza,
as pessoas que foram curadas podiam perceber que Deus estava dando-lhes um testemunho especial e uma bênção. Jesus curava muitas pessoas de muletas, outras em cadeiras de rodas, caso já existisse, e outras carregadas em seus leitos, e todas elas abandonavam esses seus instrumentos porque haviam sido curadas por Jesus. Cristo ainda cura nos dias de hoje, pois continua sendo o ungido de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Todas as palavras escritas nessa reflexão têm o objetivo de despertar sua fé para tudo o que Deus planejou de redenção através de seu Filho sendo crucificado no Calvário, desfazendo as obras do diabo. Desperte sua fé na cura, reconheça a obra redentora de Cristo na cruz, admita a verdade do está escrito, alimente sua fé através de toda a palavra que procede da boca de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Pense nisso